Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, nosso último editorial do dia. Peço desculpas pela pouca iluminação que a gente tem no momento que a gente está gravando esse vídeo, mas, enfim, estamos aqui para trazer um conteúdo relevante para vocês. E eu estou tentando, nos nossos editoriais, mesclar um pouco sobre as informações da geopolítica, né, ou seja, dessa guerra assustadora, e também dos assuntos internos que vem rolando aqui no Brasil. A primeira matéria que a gente vai tratar é de um crime de responsabilidade que pode ter sido cometido por um ministro. A gente vai tratar desse tema aqui. Ou seja, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi convocado para participar de uma reunião dentro do Congresso. Não compareceu. E depois a gente vai falar também sobre abordagens sobre a guerra de Israel, entre outros pontos aqui. Tá bom? Então vem comigo e a gente vai começar com essa matéria. Foi publicada no Jornal da Record, eu sempre cito a fonte para vocês, e a matéria trata do seguinte: Flávio Dino falta a convocação de comissão de segurança, deputados criticam a ausência. Dentre os pontos da convocação, o ministro foi convocado para prestar esclarecimento sobre a invasão de terras, ou seja, o aumento do MST. Ele, como ministro da Segurança Pública, tem o papel de atuação para conter esse tipo de invasão. Atos do dia 8 de janeiro, as imagens que desapareceram, dentre outras, fake news que foram divulgadas e falas dele sobre fake news do Dino e ataques a membro da comissão, dentre outros pontos. Inclusive, teve denúncias de um desentendimento entre um deputado e o Flávio Dino durante um evento em aeroporto. Tá? Então, o Flávio Dino foi convocado. E para esse ponto, nós precisamos fazer a seguinte análise. O que implica caso um ministro da Justiça, um ministro do governo, seja convocado pela Câmara ou Senado e não compareça? Pode acontecer a convocação? É lícito a Câmara convocar alguém que é de outro poder? Tem um documento que não é muito utilizado mais, mas ainda existe no Brasil, chamado Constituição da República Federativa do Brasil. E a Constituição da República Federativa do Brasil tem um artigo, que é o artigo 50. E o artigo 50 tem o seguinte texto: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, qualquer uma das casas do Congresso, ou qualquer comissão, simplesmente comissão, poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à presidência da República, ou seja, então é lícito. Qualquer ministro, é o caso Flávio Dino, subordinado à presidência, ao caso Lula, está lícito, para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados. E aí, a cereja do bolo vem aqui. Importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Tem até um entendimento que diz que a falta de cumprimento de solicitações de uma CPMI gera o crime de responsabilidade. E quando nós estamos diante de um crime de responsabilidade, nós estamos diante de uma possibilidade de impeachment. Então, é lícito a oposição pedir um impeachment do Flávio Dino se ele não se justificar aqui na sua ausência à comissão que o convocou? Perfeitamente. Perfeitamente. Quem se manifestou pelo não comparecimento do Flávio Dino foi o sargento Farrur. O site O Antagonista fez a publicação dizendo: deputado Farrur chama Dino de covardão e diz que ele serve a um descondenado, que se não tivesse recebido visita íntima, nós não teríamos a primeira-dama no Brasil hoje. Falas duras aqui do sargento Farrur, que como parlamentar, ele é um parlamentar muito proativo. Na pauta de segurança pública, ele defende o cidadão, defende o brasileiro. E acompanha aqui esse trechinho desse vídeo que é bem curtinho comigo. Dá uma olhada. Um bolsonarista pela maldade no olhar, é porque ele não cruzou o olho comigo dentro de um avião ainda. É um tranqueira, um homem incapacitado para ser ministro da Justiça. Eu tenho certeza que um homem que tem formação, sim, mas não tem caráter para ser ministro da Justiça, não tem competência, não quer. O que ele quer é servir
o seu líder, o seu Deus, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-condenado, um descondenado, que esteve preso numa cela da Polícia Federal. E que se não tivesse recebido visita íntima, nós não teríamos primeira-dama no Brasil hoje. Muito obrigado. Força e honra. Cadê você, ô covardão? Então, falou aqui, né? Eu tenho minhas críticas a essa forma de fala, tá? Por quê? Porque esse tipo de forma de falar aumenta o discurso da esquerda, do radicalismo, da direita. Eles sabem usar bem a narrativa, tá? Mas que o Sargento Farrur movimenta milhões de seguidores, é uma pessoa que tem pautas importantíssimas e a crítica é justa devido ao fato de que Flávio Dino não poderia ter se furtado a comparecer à comissão que o convocou. Tá? Então, na minha visão, há um cometimento de crime de responsabilidade, se bem que eu só li o texto da Constituição. Não sei se tem muito valor isso aqui no Brasil. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar na pauta da guerra novamente. Infelizmente a gente está tratando desse assunto porque esse assunto está cada vez mais escabroso. E eu estou tentando mostrar para vocês um dos lados dessa guerra que muita gente, inclusive a imprensa, está tentando esconder. Tá? Está tentando esconder com um mau caratismo sem precedentes. Outra parte da imprensa está sendo honesta, sincera, ao expor a matéria conforme ela tem que ser. Eu queria que vocês analisassem aqui essa imagem dessa família linda, absolutamente linda. A mãe, o pai e 3 filhos maravilhosos, né? Tamar Kenden Sinden é o nome da mãe. Parece até uma foto daquelas de propaganda, de imóvel, de lançamento de prédios. Então você sempre vê uma família bonita como essa aqui numa imagem dessas. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem dessa família. Essa família aqui, e essa historinha é da Record, tá? Matéria da Record, R7, eu sempre tenho que citar para vocês. Ela é uma família, essa família é uma família israelense. E aí, eles mandaram mensagens aos amigos antes de quê? De ser executado em Israel. Eles disseram que estão todos bem. E enquanto eu falo, eu queria que vocês olhassem muito bem no rosto deles, para ver o que a esquerda hoje defende, tá? Aqui defende o Hamas. Eles estavam na sua casa quando criminosos, assassinos, terroristas do grupo Hamas invadiram a casa desses civis. Tá vendo essa menininha sentada no colo da mãe? Ela foi assassinada na frente dos irmãos. E aí, os criminosos, terroristas, esses monstros, gravaram um vídeo das crianças desesperadas, ensanguentadas, chorando, pedindo para não serem mortas. A família chegou a enviar mensagem para os amigos antes de serem pega, mas depois parou de responder. E aí a única coisa que chegou aos amigos foi a filmagem das crianças implorando para viver, o que não foi respeitado. Horas depois, todos foram brutalmente assassinados pelo grupo Hamas, que hoje uma parte porca da imprensa tratam como combatentes, que hoje uma parte porca, nojenta da imprensa tratam como resistência, que hoje uma parte porca, nojenta da política trata como resistência. Não dá para ser assim. E aí hoje dividiu entre jornalistas que estão assustados com o nojo de tudo isso e jornalistas que simplesmente são mais do mesmo, fazem parte disso tudo. Essa matéria aqui, da Vilma Grisinski, foi muito interessante, da Veja, que diz o seguinte: o Hamas está decapitando soldados sequestrados. Como mostrar isso? É um dilema terrível das guerras, não chocar os leitores.
e ao mesmo tempo transmitir o horror dos extremos da degradação humana. E nessa matéria ela fala como que ela não vai te deixar chocado em mostrar imagens ou em dizer os soldados que foram presos, estão vivos, foram pegos pelo Hamas, foram decapitados, vivos. Pegaram a cabeça deles, falaram que vão transmitir e cortaram a cabeça deles. Vocês já viram cena como essa. Teve uma cena que viralizou em 2012, onde grupos terroristas colocaram reféns ajoelhados e cortaram a cabeça deles, com eles ainda vivos. Está repetindo agora. E aí eu me pergunto a Vilma Grzinski, como não chocar quem segue os nossos editoriais? Mas aí, agora, a minha resposta para Vilma: eu quero chocar. Eu quero chocar a ponto de você entender o nojo que essa guerra tem, ao nojo que esses terroristas, que a palavra é essa, terroristas, estão fazendo lá, o terror que eles estão fazendo. E você acabou de ver uma matéria, estão cortando a cabeça dos soldados que estão sendo pegos. Uma imagem que viralizou e que me deu uma emoção, uma comoção muito grande, são as mães e os pais rezando a favor dos seus filhos israelenses que estão indo para a guerra. Jovens, 17, 18 anos, você vê meninas, moças, pedindo a bênção do pai e da mãe porque estão indo para a guerra e não sabem se vão ser abusadas, decapitados ou qualquer coisa nesse tipo de guerra. Porque não existe ali nessa guerra, por lado de terroristas, de ética e moral de guerra. Guerra por si só já é uma coisa criminosa, mas há um nível do qual isso é aplicado. E aqui é absurdo. Mas aí, vamos terminar de te chocar? Matéria do Gazeta Brasil. Soldados israelenses encontram corpos de 40 bebês, algum deles com a cabeça decapitada. Os bebês israelenses foram assassinados por terroristas do Hamas. Você é pai, mãe? Você é pai, mãe? Vovó, tá me assistindo? Imagina. Não imagina. Eu ia falar uma coisa muito grotesca. Mas pensa no pai e na mãe que vê o seu filho, bebê, sendo decapitado na sua frente por terroristas. Imagina essa cena de terror. E aí imagina um político do seu país defendendo isso. Você conseguiu ter noção de quem são esses políticos? De que pensam como eles? Então, isso é um absurdo. E tanto quem defende quanto quem se omite estão envergonhando o nosso Brasil. O Rubinho Nunes, que é vereador, publicou o seguinte: o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, para ele eu acredito que não é violação aos direitos humanos o que acontece com o povo de Israel, com o povo judeu. Continua sumido após atentados terroristas do Hamas contra Israel. Parece que o ministro sabe para qual time o chefe dele torce. O Moro manda também o recado. Em silêncio. 2 ministros falantes do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que até ontem opinavam sobre tudo, não se ouve um pio sobre os assassinatos e estupros em massa praticados pelos terroristas do Hamas contra o povo de Israel. É o padrão do governo Lula. É o que o Moro traz aqui de notificação. Mas Moro, quem é Moro para questionar isso, né? Para os esquerdistas, Moro é um criminoso. Para os esquerdistas, heróis são aqueles corruptos que roubaram a nossa nação. E aí, quando você vai analisar um pouco mais as matérias, a gente pega aqui o Poder 360, o assessor especial da Presidência da República, que é o Celso Amorim, do governo Lula, ele diz que o papel do Hamas, como o Hamas tem um papel central na Palestina, é encorajador, diz Amorim em um livro. O assessor especial, ele
debateu sobre um livro da Dauda Abdullah e ele disse que é encorajador ver o papel do Hamas pelo povo palestino. E aí, para encerrar o nosso editorial, nós vamos ter que relembrar vocês para que o que eu trouxe aqui, tudo com a devida fonte citada para vocês, não seja configurado como uma fake news. Porque rola fake news nas redes. E aí, a gente vai citar para vocês a importância das mídias de checagem. Mídia da UOL, Lupa, agência Lupa. É falso que homem em foto com o Lula é o chefe do Hamas. Tá circulando nas redes sociais essa foto aqui, tá? Dizendo que o Lula estava todo aí com o chefe do Hamas. Na imagem diz o seguinte: tá aí o Ratazana com o chefe do Hamas. Isso é mentira. Isso não é verdade. Lula não tá com o chefe do Hamas. Mas aí a agência de checagem é muito interessante, porque ela diz que a informação é falsa. O homem que aparece nas imagens ao lado de Lula não é o chefe do Hamas, mas o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que esteve reunida com o petista em 24 de agosto desse ano. O chefe do Hamas é Ismail Haniyeh, que ocupa o posto desde 2017. Então não vamos deixar as fake news se espalharem. Lula estava em conjunto, e essa foto é com o presidente do Irã. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: o Irã é o maior financiador do Hamas. É o país que mais financia o Hamas. É o país que diz que vai dar todo o apoio ao Hamas para que os ataques aconteçam. Faltou essa informação na agência de checagem. E aí eu vou te ser sincero, não sei qual é pior: estar com o presidente do Irã ou com o chefe do Hamas. Não sei te dizer qual é pior. Tem mais checagem que está desmentindo as fake news aí da direita, não é? Tem outra checagem aqui que é também da agência Lupa. Gleisi Hoffmann não fez vídeo pedindo ajuda ao Hamas para libertar Lula. Ela não fez isso não, porque está circulando e viralizando de novo esse vídeo. A imagem diz o seguinte: notícia urgente. Urgente, vídeo de Gleisi Hoffmann pede ajuda para Hamas, volta a libertar Lula, que pede para libertar Lula, volta a circular. Na verdade, é mais uma fake news. Mas vamos entender tudo isso aqui? A informação é falsa. O vídeo em que Gleisi Hoffmann, então senadora, pede ajuda para libertar Lula não foi direcionado ao Hamas, tá? Então não foi ao Hamas. Na verdade, a gravação foi dirigida aos países árabes como um todo, todos os países árabes. Ela usava a expressão "o mundo árabe" em sua fala. O vídeo foi gravado na TV, para a TV Al Jazeera, foi veiculado em 2018 e tinha o objetivo de dizer que o petista foi detido injustamente. E aí eu lembro muito bem dessa situação. À época, a Gleisi Hoffmann foi muito criticada, porque ela direcionou ao mundo árabe, esse mundo árabe cheio de terroristas como o Hamas, para que intervisse na soberania do Brasil, porque Lula estava preso, que atuasse para manter a liberdade do Lula, pedindo ajuda para eles. E aí a crítica, e naquela época nem estava tão polarizado assim, que a crítica era que a Gleisi Hoffmann, então senadora à época, pedia que países árabes atuassem aqui no Brasil para libertação do Lula, atentando até contra a soberania nacional. Essa era a crítica. Então, vamos relembrar, esse vídeo não é pedindo para o Hamas, é mais amplo, tá? É pedindo para o mundo árabe todo intervir a favor do Lula e da sua prisão, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? É muito importante a gente trazer esse tipo de informação. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acredito que as informações foram bem precisas para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.